Olá, bom dia para você que sintonizou aqui na sua IPP TV, a TV missionária, uma TV dedicada ao Reino de Deus. E esse é o programa Vida Devocional. Meu nome é Alceu Lourenço, sou pastor da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó, e o nosso propósito aqui é levar você a uma reflexão, uma meditação na Palavra de Deus logo cedo, começando muito bem a sua manhã e o seu dia na presença de Deus. Ao final do programa nós vamos orar por você, então coloque aí no nosso chat o seu pedido de oração, o seu agradecimento, aquilo que está angustiando o seu coração, para que não apenas eu, como pastor, mas para que todos nós, na comunidade aí da IPP TV, possamos orar e interceder pela sua vida também. O texto que nós vamos meditar na manhã de hoje é Hebreus capítulo 7, do versículo 1 até o 19. Então abra aí a sua Bíblia, nós vamos falar sobre um novo sacerdócio que surge a partir de Jesus Cristo. Hebreus 7, do 1 ao 19. E ao final do programa nós vamos falar com o Senhor. Abriu a sua Bíblia? Então diz assim a palavra de Deus. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois, também é o Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, nem mãe, nem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais. Porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo do seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isso é ainda mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz a esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Até aqui a nossa leitura da palavra do Senhor. Veja bem, o nosso autor, nós temos já feito esse estudo da carta aos Hebreus desde o começo, o nosso autor já havia mencionado a figura de Melquisedeque para falar de Jesus Cristo lá no capítulo 5. Vimos isso já. Mas essa comparação ele sempre deixava sem maiores explicações. E agora, no capítulo 7, ele resolve explicar de maneira detalhada por que ele faz essa comparação. Melquisedeque é essa figura misteriosa que aparece numa única passagem da vida de Abraão, lá registrada em Gênesis 14, quando o patriarca estava voltando de uma guerra, onde ele tinha sido vitorioso e tinha trazido os despojos. Naquela época era assim, você vencia um outro povo, um outro rei, e tudo que é valioso dele passa a ser da sua posse, isso são os despojos. Mas quando ele está voltando com os despojos de guerra, ele encontra o rei da cidade de Salém, que era chamado de Melquisedeque, e o texto lá de Gênesis diz que ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão, reconhecendo que ele era um sacerdote de Deus, dá a ele o dízimo de tudo que havia conquistado.
Então, aqui no capítulo 7, o autor vai tratar desse personagem misterioso para provar a superioridade de Cristo em relação a todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. E o nosso autor, então, faz 5 destaques em relação àquela história antiga para provar, então, o seu ponto. Em primeiro lugar, no versículo 2, ele fala a respeito do significado do nome e do título do personagem. Porque Melquisedeque, em hebraico, significa rei da justiça. E, por outro lado, ele é rei de Salém. Salém significa ou parece, né, da mesma raiz da palavra paz em hebraico. Portanto, ele é rei de justiça e ele é rei da paz. Esse é o primeiro ponto dele. Em segundo lugar, ele argumenta que Melquisedeque não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, nem princípio, nem fim. Quer dizer, o texto de Gênesis não traz esses registros, certo? E por que esses registros são importantes? E a falta deles é importante? Porque na antiguidade era sempre importante registrar quem é pai de quem é filho de quem, de que tribo é, de que genealogia é, principalmente em relação a reis e a sacerdotes. Por quê? Porque o rei tinha que ser da tribo de Davi, né? E o sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Então era importantíssimo saber, conferir, para legitimar reis e sacerdotes, qual era a descendência de cada um deles, né? E, no entanto, Melquisedeque aparece do nada, né, lá no cenário lá da história de Abraão, sem genealogia, sem descendência e sem nada. Então, o nosso autor argumenta aqui que o rei sacerdote não tinha nada a ver com a linhagem sacerdotal prescrita pela lei de Moisés. Em terceiro lugar, vemos que Melquisedeque abençoou Abraão e Abraão lhe deu o dízimo dos despojos que havia conquistado na sua guerra. E o argumento do autor, então, no versículo 4, é que, obviamente, aquele que abençoa é superior ao que é abençoado. Assim como quem recebe os dízimos é superior àquele que dá os dízimos. Então, fica indiretamente provado que Melquisedeque era maior que Abraão. Em quarto lugar, ele diz que até mesmo os levitas pagaram dízimo para Melquisedeque, porque, afinal de contas, os levitas eram descendentes de Abraão, como todo judeu é. Então, se os levitas iam surgir dali a alguns séculos, né? 400 anos depois, a tribo de Levi vai se estabelecer, e ainda mais para frente é que haverá uma lei dizendo que eles devem receber os dízimos. Mas então, se os levitas estão lá na frente na história, Abraão, o seu antecessor, né, o seu antepassado mais ilustre, deu dízimo para Melquisedeque, então significa que todos os levitas, né, toda a tribo de Levi também estava ali representada, dando também o dízimo a Melquisedeque e reconhecendo, portanto, que Melquisedeque era superior a toda a tribo de Levi, que estava representada pelo seu antepassado ilustre. Bom, contudo, o nosso autor, aí no versículo 9 e 10, diz que, ao dar o dízimo a Melquisedeque, Abraão agiu como representante de todos eles e, portanto, todos eles dizimaram, né? Agora, qual é a conclusão de toda essa análise do nome, do título, da ausência de descendência, dos dízimos e da bênção de Melquisedeque? Em tudo isso, nosso autor está querendo afirmar um único ponto. Abraão, o pai da fé, que havia se encontrado com alguém que era superior ao próprio Abraão. E reconheceu isso, né? Tanto é que dá os dízimos ali. Agora, sabendo o quanto Abraão era importante para todo o judaísmo e para os seus leitores hebreus, o nosso autor aqui, de uma maneira muito pastoral, vai construindo o seu argumento bem aos poucos. É por isso que ele demora esse trecho todo para falar uma coisa tão simples, né? Melquisedeque era superior a Abraão. Ele vai ali construindo cada detalhe do seu argumento para mostrar que já na palavra de Deus estava previsto alguém superior a Abraão. E ele segue o seu raciocínio, né? Porque assim, Melquisedeque aparece tanto lá na história de Abraão, Gênesis 14, como eu mencionei, mas ele aparece mais uma vez no Antigo Testamento, num Salmo de Davi, o Salmo 110, versículo 4, Davi diz que o rei ungido que Deus vai enviar, né, o Messias que Deus vai enviar, é um rei sacerdote da mesma forma como Melquisedeque, na ordem de Melquisedeque, né?
um sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque, diz o Salmo 110. A pergunta que o nosso autor não quer deixar calar, aí no versículo 11, é a seguinte: que necessidade haveria de se levantar uma nova ordem sacerdotal, a ordem de Melquisedeque, se o sacerdócio levítico, que Moisés instituiu, não tivesse já dando mostras de ser ineficaz? Ou seja, se de fato o sacerdócio levítico aperfeiçoasse e purificasse o povo de Deus, não precisaria Davi dizer que chegaria um sacerdócio diferente da ordem de Melquisedeque, não é mesmo? O simples fato de Davi anunciar que o Messias vai trazer um novo sacerdócio de uma ordem diferente, ou seja, não de Arão, mas de Melquisedeque, já deixa claro que o antigo sacerdócio de Levi, o sacerdócio levítico, tinha sim um prazo de validade que ia expirar quando o Messias chegasse. Então, veja que o autor está aqui nesse capítulo trazendo duas bombas para os seus leitores hebreus, né? Ele está dizendo, há um personagem mais alto do que Abraão, e ele está dizendo, há um sacerdócio maior do que o levítico, numa só passagem. E tudo isso convergindo para Melquisedeque e para aquele rei ungido de Deus para quem Melquisedeque aponta. Então, todo esse raciocínio tem o objetivo de conduzir os seus leitores a entenderem que, embora Jesus não fosse da tribo de Levi, ele lembra disso, ele sabe disso e menciona isso no versículo 13 e 14 aí, embora Jesus não fosse da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, mas ele era, sim, um rei sacerdote aguardado pelo povo de Deus, e isso previsto na própria lei, na própria palavra de Deus. Por quê? Porque o sacerdócio, segundo a lei mosaica, não era eficaz para perdoar e purificar os pecadores. Há uma nova lei sacerdotal, há um novo processo. O sacerdócio antigo foi anulado, ele diz no versículo 18 aí, foi revogado, se revoga a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade, no sentido de que ele era um sacerdócio incapaz de purificar os pecadores de verdade, e institui-se uma nova, uma esperança superior, ele diz no versículo 18, 19, e no versículo 12 ele já havia dito que muda o sacerdócio, muda a lei do sacerdócio com a chegada do Messias, trazendo um novo sacerdócio. Então, surgiu um novo sacerdócio de acordo com uma nova ordenação superior a tudo que havia na lei de Moisés. Agora, a preocupação dele é demonstrar que ele não está trazendo uma inovação. Ele não, inventei aqui uma nova forma. Não. Ele está dizendo que essa nova ordem já havia sido prenunciada e reconhecida por Abraão, e a sua chegada já havia sido confirmada por ninguém menos que Davi. Então, por isso, ele está aí preso aos textos do Antigo Testamento para demonstrar o seu argumento de uma maneira que possa ser irrefutável. Mas talvez você esteja se perguntando, se todas aquelas ordenanças, rituais, vestimentas consagradas, móveis folheados a ouro, animais sendo mortos e sacrificados, se tudo isso havia sido designado por Deus na lei de Moisés, como é que agora o escritor afirma que tudo foi revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, afirmando que nada daquilo aperfeiçoou coisa alguma, no versículo 19, Por que se era tudo determinado por Deus, por que essas coisas são inúteis? Bom, a questão é que a função do sacerdócio levítico, com todos os seus rituais, com todas as suas regras, era aproximar de Deus o povo, o Deus Santíssimo, podendo conviver com um povo pecador. Esse era o propósito. Mas aquele sistema era impotente para isso, era ineficaz e, portanto, acabava sendo inútil. Ano após ano, vez após vez, pecado após pecado, os israelitas traziam os seus animais para sacrificar, perante o altar, e contavam com os sacerdotes para garantir que cada oferta, cada sacrifício, cada voto, cada ritual fosse realizado de acordo com as regras. Mas no íntimo, todos eles sabiam que nada ali poderia, de fato, aperfeiçoá-los.
Quem trazia o sacrifício sabia, o sacerdote que fazia o sacrifício sabia, Moisés que fez a lei sabia, todos eles sabiam. Ano após ano, vez após vez, ritual após ritual, os sacerdotes despediam seus irmãos de volta para os seus lares, sabendo que eles ainda eram escravos dos seus pecados, sabendo que eles continuavam manchados por suas iniquidades e que eles permaneciam distantes do Deus Santíssimo. Isso não era uma novidade, né? A antiga lei, o antigo sacerdócio, não tinha poder para mudar isso. Apenas servia para alimentar a esperança em algo superior e mais eficaz, mais efetivo, que finalmente removesse os seus pecados e os colocasse em comunhão com o Deus Santíssimo. Essa esperança era alimentada por aqueles rituais, mas aqueles rituais apontavam na direção dessa esperança que um dia se concretizaria. E quando ela se concretiza? Quando surge um novo sacerdócio. É por isso, meus irmãos, que o nosso autor está se empenhando tanto para provar que Melquisedeque era superior ao sacerdócio levítico e também para provar que ele era uma sombra do rei sacerdote que Deus um dia enviaria, Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo já veio. Cristo já veio trazendo esse novo sacerdócio. E aqueles irmãos lá do passado, os hebreus, né, para quem o nosso autor está escrevendo, estavam confundindo essas coisas. O novo sacerdócio chegou, constituindo então, a partir de, não das regras antigas, mas segundo o poder de vida indissolúvel, né? Olha a expressão bonita, o autor usa aí no versículo 16, né? Constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim, né? De vida eterna. Né? Afinal de contas, tu és sacerdote para sempre, né? Diz lá o Salmo 110. Então, se ele é um sacerdote para sempre, o seu sacerdócio é um sacerdócio de vida eterna. E como é que Jesus pode ser um sacerdote para sempre? Porque ele morreu e ressuscitou e, portanto, a morte já não tem domínio sobre ele. Né? Palavras lá do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6. E também a morte já não tem mais domínio sobre todos aqueles que creem nele, todos aqueles que ele representa diante do Pai já não estão debaixo do poder, do domínio da morte. É por isso que esse sacerdócio novo que Jesus traz, que surgiu com a vinda de Jesus, com a sua morte e sua ressurreição, é por isso que esse sacerdócio é superior a tudo que havia no Antigo Testamento. E ao contrário dos israelitas do passado, quando nós nos voltamos para Cristo e cremos em seu sacrifício na cruz em nosso lugar, nós somos de fato limpos dos nossos pecados por o seu sangue e definitivamente aperfeiçoados aos olhos de Deus. Né? Aquilo que os israelitas lá antigos faziam apenas simbolicamente com os seus rituais, sobre nós está a realidade do sacrifício de Jesus. Né? É essa a esperança superior de que o nosso texto fala aí no versículo 19, no finalzinho do versículo 19, né? Uma esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Que esperança superior é essa? O Evangelho de Jesus, pelo qual nós podemos nos achegar a Deus sem temor, sem pecado, como filhos amados. Né? Isso é muito superior a tudo que o antigo sacerdócio podia fazer. A obra sacerdotal de Cristo, meus queridos, aproxima os pecadores do Deus Santíssimo, traz comunhão e por meio dessa obra sacerdotal, o Deus Santíssimo nos aceita em sua presença, nos aceita em sua família. Essa é a mensagem fundamental que o autor de Hebreus está ensinando aos seus leitores e ensinando a nós também. Eu quero terminar com algumas aplicações. Primeiramente, sobre o dízimo. Né? O nosso texto elogia aqui, reconhece a importância do dízimo que Abraão, chamado pai da fé, entregou para Melquisedeque. Então, apesar de ser chamado pai da fé, Abraão não viu contradição nenhuma entre a fé invisível e a contribuição visível,
com a obra visível de Deus, né? Porque eu estou dizendo isso porque tem gente que fala isso, né? Mas o dízimo não é uma invenção lá de Moisés, da lei de Moisés, né? E nós não somos israelitas, então isso não tem nada a ver com a gente. Não, pera lá. Abraão, muito antes da lei de Moisés, já entregou o seu dízimo para aquele no qual ele reconheceu um servo de Deus, né? Então, não se pode fazer essa aplicação, né? 500 anos antes de Moisés, Abraão já expressou o seu louvor e a sua gratidão por meio do seu dízimo. Então, isso deve também nos fazer pensar, né? O problema das pessoas que ficam questionando se é 10%, se não é, se é lei ou se não é, se é do Antigo Testamento ou se não é. O problema dessas pessoas, muitas vezes, é só falta de gratidão mesmo, falta de reconhecer realmente que todas as bênçãos que nós temos, todas as coisas que nós temos, vêm das mãos do Senhor e que Deus aceita como de manifestação da nossa gratidão e da nossa confiança nele, que Deus aceita essa contribuição para a sua obra aqui na terra, né? Abraão não teve problema com isso, a gente também não deveria ter. Uma segunda aplicação ter Jesus como nosso sumo sacerdote para sempre significa que na igreja cristã nós não temos sacerdotes. Pastor não é sacerdote, presbítero, diácono não é sacerdote, padre não é sacerdote, bispo não é sacerdote, apóstolos que aparecem por aí de vez em quando. Ninguém é nosso sacerdote diante de Deus. Cada crente se achega a Deus pela mesma fé em Cristo que todos podem ter. Então, seja um recém-convertido, seja o pastor mais experiente, ninguém precisa de intermediários. Deus já escolheu para si o único mediador que ele aceita, que é Jesus Cristo. Os líderes da igreja são importantes, são servos chamados a ajudar os seus irmãos a se tornarem espiritualmente mais maduros, a servirem melhor ao Senhor, a terem mais confiança nas promessas do Evangelho, mas todos nós igualmente precisamos uns dos outros, porque um corpo é assim, precisa de todos os membros para ser vivo, para ser dinâmico, para ser eficiente. Jesus é o único sumo sacerdote, o único sacerdote entre nós e Deus. E uma terceira aplicação: que esperança maravilhosa o Evangelho nos traz, não é mesmo? Puxa vida! Para um pouco para refletir nisso. Por meio da sua cruz, Jesus nos achegou a Deus de uma forma mais efetiva, mais eficaz do que todos aqueles 1.500 anos de sacrifício levítico executados por milhões e milhões de judeus. Um único sacrifício cobriu tudo isso e continua cobrindo durante esses 2.000 anos já a nossa vida com o Senhor, e ainda os anos que ainda estiverem pela frente até a volta de Cristo, o sacerdócio de Cristo, o sacrifício de Cristo já cobriu tudo isso. Isso quer dizer que nada pode se colocar entre mim e o Senhor, entre você e o Senhor. Então, se você crê em Jesus, nada pode separar de Deus. Paulo fala disso, né, na carta dele aos Romanos, nada pode nos separar. Jesus fala disso, né, lá em João, quando ele diz que ninguém pode tirá-los, as minhas ovelhas, das minhas mãos. Então, nem que se todos os demônios se levantassem do inferno com o único propósito de nos separar do Senhor, eles falhariam, porque o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo e a sua obra é definitiva e perfeita. Que bom, né? Que bom sermos relembrados dessas maravilhas. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Você colocou aí o seu pedido, né, o seu clamor no nosso chat, e nós vamos agora interceder ao Senhor, falar com o Senhor a respeito daquilo que você colocou aí como pedido de oração. Mas quando nós orarmos, lembre-se disso, nós estamos orando em nome de Jesus. O que significa isso? Que nós estamos colocando diante de Deus que o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador, o nome daquele que nos representa diante dele, como precursor, né, é Jesus Cristo. É por isso que Deus recebe a nossa oração, é por isso que Ele se agrada em ouvir a nossa voz, o nosso clamor, e é por isso que Ele promete nos receber em sua presença, tá bom? Então, em nome de Jesus nós vamos orar
agora. Ele é o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote. Vamos falar com ele. Pai Santo e querido, em nome de Jesus Cristo é que nós nos colocamos na Tua presença, na confiança de que o Senhor nos recebe e que o Senhor nos abençoa, que o Senhor ouve os nossos pedidos com amor, que o Senhor quer o nosso bem e que o Senhor dirige as nossas vidas para a Tua glória. Pai Santo, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor atenda, Pai, que o Senhor contemple cada clamor, cada pedido aí colocado no nosso canal, ó Deus, no nosso chat. Há pessoas pedindo pela saúde de familiares queridos, ó Deus. Há pessoas pedindo pela saúde espiritual, ó Deus, pela sua própria saúde espiritual, pela conversão de familiares, ó Deus. Há pessoas pedindo, ó Deus, pelo emprego de pessoas desempregadas, ó Deus. Há pessoas pedindo por livramentos na área da saúde, ó Deus. Colocamos tudo isso em Tuas mãos, ó Pai, e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa, Pai, e restaure, estenda a Tua mão poderosa e salve, estenda a Tua mão poderosa e cure, ó Deus. Faz isso em nome de Jesus, Pai, para a glória do nome do Teu Filho, Senhor, para que Teu Filho seja honrado e glorificado entre os povos, ó Pai. Colocamos esses pedidos, esses clamores, ó Deus, diante do Teu trono de graça, na certeza de que o Senhor, que já nos deu Seu próprio Filho, certamente também nos dará com Ele todas as coisas. Ó Pai Santo, queremos também em oração agora, Pai, Te louvar e Te engrandecer pelas promessas maravilhosas que o Senhor tem para nós, especialmente pelo fato de que o Senhor enviou Seu próprio Filho para ser o nosso mediador, o nosso representante e o nosso sacerdote. Oramos em nome dEle. Amém. Amém. Graças a Deus por isso. Até a próxima.